Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. E já tá na hora, hein? Como é que passa rápido de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, aqui na Folha FM, no comando de Teseu Bezerra. Teseu, chega pra cá, mas vem de transporte público. Aí se vier de transporte público, você não chega aqui no podcast, né? Então vem pra cá a pé mesmo, vem de qualquer jeito, mas venha e traga aí o tema de hoje, que é transporte público. Esse tema que precisa ser debatido, mas sobretudo resolvido. Bom dia, Teseu, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, nosso Pode Povo, um prazer imenso estar sempre aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre transporte público, né? Um problema que aflige uma grande parcela da população. O transporte público, ele, na verdade, ele se mistura, porque se você não tem um bom transporte público, você sobrecarrega com carros e acaba virando também um problema dos transportes, das pessoas que se deslocam com transporte particular. Então, esse problema do transporte público, ele acaba aumentando o problema de toda essa questão de mobilidade urbana como um todo, né? E aí, Cláudio, a gente abordou, né, foi um dos primeiros temas que nós abordamos aqui no nosso Pode Povo, ainda em novembro do ano passado, e é interessante porque não evoluiu nada, né? O tema continua sendo uma coisa latente na população, é problema de falta de transporte para as pessoas, principalmente quem mora nos lugares mais distantes, é problema de horários que não tem horários certos para sair, para chegar os transportes nos lugares. E aí chegam casos, né? Por exemplo, a gente foi procurar esses dias por uma família que mora em Guarulhos e que lá na região que eles moram não tem ônibus perto. E o único ônibus que tem perto, ele não passa, mora aqui na 28, ele não passa pela 28, e a estudante que estuda na universidade aqui na 28 tem que ir para o centro, para do centro ir andando, ou de outra forma para a universidade. Então, assim, é um problema crônico que nós temos na cidade e, infelizmente, sem perspectiva de conseguir resolver um problema tão grave para a população de Campos, né? Então, o transporte público hoje é de péssima qualidade. A gente até viu uma iniciativa que acabou ficando meio isolada e está meio apagada, que é a questão do ônibus para mulheres, mas que foi uma coisa assim, muito pequena, pontual e que, enfim, não resolve nada a vida de toda a população, sejam homens, sejam mulheres, em relação ao transporte público. Não é a primeira vez que falamos sobre transporte público aqui no Pode Povo, talvez não seja a última, infelizmente, né, nesse sentido de cobrança de uma solução para o problema que aflige aí a nossa população. E recentemente você trazia outros exemplos também de que deram certo e de que estão dando certo pelo Brasil afora, né, Teseu? Sim, Cláudio, inclusive eu lembrei, né, naquele dia que a gente conversou sobre isso, né, em novembro, do exemplo de Maricá. Eu vou repetir o exemplo de Maricá. Maricá era uma cidade que tinha um problema crônico de transporte público também, apesar de ser uma cidade menor do que Campos, mas hoje você tem a empresa pública de transporte, a EPT, e tem uma parte que é privada lá em Maricá. Como o sistema privado ele não dá conta, assim como não dá conta em Campos, não dá conta no Rio de Janeiro, não dá conta em São Paulo, não dá conta em nenhuma cidade, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, as empresas privadas não têm competência, elas só vão para onde dá muito dinheiro para elas, então acaba que quem sofre mesmo é o povo. E aí por isso que é importante toda a prefeitura, principalmente cidade média e de grande porte, ter a sua empresa pública de transporte, porque aí essa empresa pública ela vai trabalhar exatamente nos lugares onde tem o maior falha, onde tem a maior necessidade da população que não é atendida pela empresa privada. Então esse planejamento está faltando na cidade de Campos. Em Maricá, por exemplo, o ônibus da empresa da EPT, ela inclusive é de graça para a população. Ela é subsidiada pela prefeitura, a empresa pública, enfim. É uma forma que a cidade tem de compensar. No passado a gente teve também aqui programas que garantiam passagem R$1 e tudo mais, mas isso tudo acabou e a gente não consegue ter. E tem outro exemplo também interessante, que é de Fortaleza, né, a cidade que eu nasci, onde ela tem alguns terminais de ônibus em bairros. E nesses terminais a pessoa desce de um ônibus e pega outro de graça, sem pagar nada.
Então, esses terminais, você entra ali, paga uma passagem, você consegue se deslocar por toda a cidade. Então, são propostas que a gente vê e métodos que a gente vê acontecendo em outras cidades que a gente poderia pensar em copiar aqui para Campos, que você ramifica para bairros, então você divide melhor essa distribuição logística de transporte das pessoas. E outro absurdo que a gente não tem aqui em Campos, né, é um VLT, um trem, um método de veículo sobre trilhos, porque é muito mais barato. A gente estava vendo um estudo aqui, onde a Associação Nacional de Transporte Público, ela mostra que os gastos em infraestrutura para o transporte particular, carro, moto, e, enfim, ele é 85% maior do que para transporte público. Ou seja, se a população ela usasse e tivesse disponibilidade para que fosse usado esse transporte público por mais pessoas, a gente teria um gasto menor da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, na necessidade de manutenção de estradas, de pontes e por aí vai, construção de novas, porque você teria a população se deslocando em um número menor de veículos, que seriam os ônibus, né? Então, é isso, assim, a gente tem que tentar ter projetos, pelo menos, que consigam trazer para a cidade essa expectativa de melhoria de uma coisa que é tão precária aqui na nossa cidade, e, enfim, tem algumas opções e oportunidades, infelizmente não temos visto essa incisividade da prefeitura de resolver de fato, porque dinheiro tem no caixa e o que está faltando é de fato projetos ou vontade política para resolver esse problema. Teseu, sem transporte público não tem como ter progresso, não tem como ter crescimento numa cidade. Você não monta uma indústria numa cidade que não tem transporte público, você não quer montar uma empresa, você não quer ter nada numa cidade que não tem transporte público ou que é muito precário, né? Assim como tantos outros fatores, mas o transporte público abordado por você aqui hoje é fundamental. Valeu, Teseu, forte abraço, muito obrigado e até a próxima, amigo. Valeu, Cláudio, um abraço a todo mundo. E é isso, a população está cansada e vamos ver se a gente consegue avançar aí com essa pauta tão importante para a população, que é o transporte público. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.